Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Só o Senhor nos permite uma festa dessa. Só o Senhor nos permite um momento como esse, onde se louva, onde se engrandece o nome do Senhor, onde se sente liberdade de louvar o seu santo nome e, por consequência, ter uma paz infinita, uma alegria inenarrável, porque substancial, porque poderosa, porque divina, porque estamos, nessas circunstâncias, no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus não é bem uma localização. É, na verdade, uma circunstância poderosa da graça do Senhor que nos permite viver momentos de verdadeira cristandade. Ser crente, como eu tenho dito, é algo que é substancial. Ser crente é viver uma experiência da mais variada possível, percebendo a existência de Deus. Eu agora estava escutando a música, Não Tenho Eu. Dá para colocar o texto na tela? Isso. Eu achei isso uma poesia brilhante. Uma experiência com Deus. Diz o texto, existem dias que a fé se abala. Irmãos, é verdade. Tem dias que o primeiro minuto é complicado, o segundo é complicado, o terceiro é complicado. Tem anos que todos os dias são complicados. E a fé se abala. A fé sacode. A fé balança. Isso é uma declaração verdadeira. Mas diz aqui, olha a justificativa, a resposta disso. Porque busquei confiança nas minhas próprias forças. As nossas forças, irmãos, são mínimas. Diz a Bíblia que o coração do homem é enganoso. Eu não posso confiar nas minhas forças, porque eu comigo muitas vezes me engano. Muitas vezes eu tomo decisões do meu pensar individual, julgo que elas são as mais adequadas e não são. Muitas vezes eu não estou no centro da vontade de Deus julgando que estou certo. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu decidi montar uma consultoria, muitos anos atrás, lá se vão anos, década de 80. Montei. E pouco tempo depois, mas pouco tempo, 2 meses depois, conversando com um homem de Deus, amigo meu, não sei por que ele falou, Ferreira, ele me chamava de Ferreirinha, era irmão da irmã Arita, já faleceu. Ferreirinha, Deus está me mandando eu falar uma coisa para você. Aí eu falo, meu irmão, ele disse, olha, a Bíblia recomenda que o justo não se associe com o injusto, porque você vai perder. Eu escutei aquilo, tá bom. Entrou um movido, ficou no meio do caminho, mas saiu pelo outro. E eu não achei que aquilo era, na verdade, palavra de Deus para aquele momento, porque eu tinha, enfim, criado uma sociedade, estava trabalhando muito. Irmãos, ficou só 1 ano. No final do ano, eu nunca trabalhei como trabalhei naquele ano. Eu era para ver uma grana forte, pois eu não vi o tostão, porque o outro sócio meteu a mão na grana toda. Quando eu senti aquilo, pum, aquela voz chegou no meu ouvido. Não tive outra saída e não pensei 2 vezes, vou sair daqui, o Senhor vai abrir outra porta. E assim foi, e depois passei numa outra empresa e foi uma bênção, a graça de Deus se manifestou, mas eu me convenci ali que eu não posso confiar na minha cabeça, eu não posso confiar nas minhas decisões sem ter um respaldo de Deus antes, porque certamente vai ter problema. E aqui eu percebo isso, confiei nas minhas próprias forças, mas o Senhor é misericordioso, e o que me agrada nessa poesia aqui, que ela gradualmente, como que de uma forma didática,
ela explica: mas o Senhor me levou pelo vale para me ensinar somente nele confiar. Irmãos, quando eu estou no vale, eu estou naquela real solidão que a vida me proporciona. Eu estou sozinho. Eu estou incapacitado de nada fazer. Eu olho para cima, para baixo, para os lados, não encontro resposta e não tenho forças para me locomover. Eu chego à minha real situação quase que de pó e cinza, incapacitado mesmo. Estes são os momentos de vale da vida. Mas o Senhor é misericordioso. Ele vai te socorrer. Ele vai te encontrar ali naquela situação penosa, de penúria, de angústia, de dúvida, de incerteza, de impossibilidade, e ele vai conversar contigo. E ele vai trazer o conforto. E aqui diz o texto: para me ensinar somente nele confiar. Eu preciso todo o tempo confiar em Deus. Não há possibilidade de viver sem poder confiar em Deus. Eu não sei o que vai acontecer no minuto seguinte da minha vida. Quem sou eu? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Confiar só em Deus. Quando você for traído, quando você for enganado, quando você está adoentado, quando você vê uma multidão de problemas na tua frente, só Deus é o verdadeiro companheiro para te auxiliar. Não há outro. Segue, minha irmã, nessa... Minha irmã é. Nos momentos de angústia e aflição, questionei a Deus assim como Jó. O que eu vejo nessa frase aqui é muito interessante, porque Jó, perante o Senhor e pela avaliação de Deus, ele era alguém que era justo. Era um sujeito que nós poderíamos dizer assim, limpo, puríssimo. Ter uma avaliação de Deus como sendo alguém justo, certamente era um homem temente ao Senhor, um modelo de cidadão irrepreensível. Esta era a circunstância de Jó. Mas Jó sofreu um terremoto de problemas, que meu Senhor, sendo ele julgado por Deus como justo, ele, coitado, foi questionar a Deus: Senhor, por quê? Tanta dedicação, tanta adoração, tanta oração, e vivo esse momento. Questionou a Deus. E os seus amigos, ao mesmo tempo que eram amigos, pareciam inimigos, porque não tinham palavras acalentadoras, senão de reprovação. Momento muito difícil, aonde ele buscou apoio, ele não percebeu que havia apoio, senão acusação, senão momento difícil, senão pressionar mais aquele coração que estava aflito, no sentido de depreciá-lo, de levar à exaustão total, plena. Há momentos na vida que se vive isso. E é justo questionarmos ao Senhor, porque o questionar ao Senhor não significa confrontar, significa realmente indagar. Por quê, Senhor? Significa com pureza buscar uma resposta. E Deus responde. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e vai trazer a tua resposta. Mas para tudo isso, é necessário que eu verdadeiramente tenha relação com Deus. Viver sem relacionamento com Deus é viver um mar de dificuldades. Quando nós temos relacionamento com Deus, apesar das circunstâncias mais difíceis, Ele nos traz afirmações, declarações que nos acalenta, que nos sustenta e que nos permite, ainda que em mar de aflição, navegar
porque o Senhor é o Deus que controla a fúria das ondas do mar. E aqui, neste poema, tem uma informação linda. Não tenho eu vestido os lírios do campo? Não tenho eu cuidado dos passarinhos? Ou seja, aquelas realidades mais simples. Um lírio é algo muito simples. Um passarinho, uma criaturinha simples, que num primeiro momento nós olhamos e não percebemos nada de substancial, nada de importante, não damos valor, porque nós valorizamos coisas magníficas, não é? Nós valorizamos uma safira de 1 tonelada, nós valorizamos poder, nós valorizamos dinheiro. E a resposta que Deus traz é para que eu busque a manifestação do seu poder nas coisas mais simples, porque são essenciais. A partir do momento que eu tenho consciência de que Deus cuida das coisas mais simples, de uma flor que se abre no campo e que no outro dia fenece, dos passarinhos que estão andando pela rua ou voando aí pelas praças, buscando cascalhos de comida para poder sobreviver, e eu não consigo perceber que Deus está cuidando deles ali, naquela circunstância. Isso significa que Ele cuidará também de mim. Deus é Deus. A sua onisciência, o ser onipotente e o ser onipresente, demanda e implica e resulta nesse cuidado pleno. Porque não só dos pássaros, Ele cuida do universo, Ele cuida das estrelas, Ele cuida de tudo. Tudo vive na mais perfeita ordem. Ele cuida da temperatura, Ele cuida dos mares, de tudo Ele cuida, irmãos. Não cuidará de cada um de nós? Eu preciso viver intensamente essa realidade. É isso que irá me trazer segurança. No texto que lemos no início, estávamos falando de Ananias e Safira, e o que nos resta evidente naquela circunstância é que não havia verdade deles para com Deus. Eram integrantes da igreja, né? Eram ali irmãos de fé, e a Bíblia não nos diz nada diferente. Pareciam ótimas pessoas, integrantes ali da reunião dos santos, mas irmãos, não tinham verdadeiramente visto, experimentado o novo nascimento. E enganavam a si próprios, enganavam os irmãos e pensaram em enganar a Deus. Mas aquilo naquele momento violentou a relação deles para com Deus, de maneira que sofreram uma consequência duríssima. Duríssima. Esse fato evidencia para nós que a nossa relação para com Deus e para com todo mundo precisa ser uma relação verdadeira. Precisa ser uma relação de pura verdade. Porque quando eu tenho uma relação verdadeira, eu sou verdadeiro para comigo, eu sou verdadeiro para com os outros e acabo sendo verdadeiro para com Deus. E a verdade não faz mal. Por sinal, a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, neste caso, é especificamente o Senhor Jesus. Mas quando eu tenho o Senhor Jesus no meu coração e que Ele é a verdade, eu irei traduzir no meu proceder tudo o que é verdadeiro.
Eu preciso inspirar nas pessoas que lidam comigo a confiança de que do meu proceder sempre haverá uma afirmação verdadeira. Não serei enganoso nem enganador de ninguém. Isso é importante que aconteça, porque hoje tem tanta gente enganando a tudo, perdeu-se a sensibilidade do honesto, porque na verdade vivem aquela situação de Romanos em que o sujeito pecou tanto, substituiu o bem pelo mal, o doce pelo amargo, deixou a Deus, Deus dá as costas, Deus o abandona e ele cai numa vida de pecado, infelicidade e, por fim, em desgraça verdadeira. É preciso existir esse sentimento de verdade. Nesse capítulo 5 de Atos, são 11 versículos, e, na verdade, a palavra-chave que eu vejo ali é a indagação de Pedro àquele casal. Por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Quando nos descuidamos, irmãos, e quando Deus efetivamente vira as costas para a nossa existência, nós somos capazes de cometer as piores loucuras da face da terra. Uma delas é em permitir que Satanás tome a totalidade do nosso coração. Satanás não quer uma pontinha do teu coração. Ele quer tudo. Ele vai chegando gradualmente e você vai cair em desgraça. O grande problema de Ananias e Safira não foi reter valor nenhum. Foi efetivamente mentir, fingindo que tinha doado tudo. Percebe? Não foi o dinheiro, não. Foi a mentira. Foi a falta de sensibilidade do Espírito Santo para praticar aquela ação. E, na verdade, o que ele tentava ali era ganhar prestígio. Veja, ele tentava ganhar um prestígio espiritual se valendo de um ato falso. Era isso que ele queria. Eu me recordo uma vez de um determinado irmão que naquela igreja estava se fazendo uma construção e aí o pastor pediu a oferta, né? E aquele sujeito se levantou, ele sozinho bancou a construção. O outro pastor já está na glória. Muitos anos se passaram. Até hoje eles estão esperando a oferta daquele moço. E ele foi triste, porque na hora ele emitiu um cheque sem fundos. Existem Ananias e Safiras até os nossos dias. Aquele sujeito ali, ele tentou buscar um prestígio espiritual ali naquela igreja, mas havia falsidade naquela ação. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque a consequência imediata dessa circunstância na vida de Ananias e Safira foi a morte. E a morte deles evidencia a seriedade com que Deus trata a santidade dos crentes. Não é o bolso dos crentes, é a santidade dos crentes. Na verdade, o nosso Deus não nos garante riquezas, propriedades. Ao contrário, Ele quer a nossa alma. Ele busca a nossa salvação. A nossa salvação é a maior riqueza que um homem pode ter. No que tange a riqueza material, precisamos ter cuidado, porque o Senhor declarou o dinheiro como uma personalidade, um senhor, Mamon. Mamon é um demônio.
E quando eu me escravizo do dinheiro, eu estou escravizado de um demônio. A nossa relação com o dinheiro, irmãos, é que nós somos mordomos. Deus nos capacitou a gerenciar os recursos com santidade, com honestidade, com decência, sem ganância. Isso na nossa vida pessoal, isso na vida da igreja, isso na vida em sociedade. Esse é o tratamento cristão para os dinheiros, para as fortunas. O que Deus quer de nós é santidade. Ele não busca o nosso bolso, ele não precisa do nosso bolso, e nem quer. Ele busca o meu coração, o teu coração, é isso que ele busca. E quando nós temos um coração guiado por Deus, nas mãos de Deus, tudo mais se torna alegria. Porque diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Te será acrescentada abundância, te será acrescentado paz, te será acrescentado felicidade, dia após dia, e essa bênção acompanha de geração em geração. O Espírito Santo que eles aqui tentaram enganar, não é uma força, não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é tremendo. E eu não posso tentar enganar o Espírito Santo pensando que estou enganando um simples poder ou alguma coisa poderosa, adicional, de manifestação plural, não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é Deus. E eu preciso ter esse sentimento de temor, de cuidado. E muitas vezes a gente parece que se esquece disso, parece que nos acostumamos à igreja, e isso não é bom. Agora, apesar de toda essa circunstância que aconteceu no meio daquele povo, e que foi uma circunstância grave, eu diria desagradável, e que certamente deve ter espantado a muitos, porque alguém morrer na porta da igreja assim é algo espantoso, sobretudo quando fica caracterizado que foi a mão de Deus que pesou dessa maneira. Mas o texto, no versículo 14, nós lemos, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, em grande número, tanto de homens como de mulheres. Apesar das circunstâncias difíceis daquele momento, o Espírito Santo de Deus, que cuida de cada um de nós, estava ali fortalecendo aqueles corações sinceros e aqueles que se agregavam à igreja para, efetivamente, desfrutar uma vida nova, uma vida santa, uma vida pura, uma vida verdadeiramente transformada. Porque quando temos um encontro com Jesus, irmãos, há transformação. Pastor Paulo, hoje, na parte da manhã, falou a respeito da experiência da mulher samaritana. Aquela mulher teve um encontro verdadeiro com Deus. Não tinha formação cristã, por sinal, tudo que era cristão era bem alheio aos samaritanos, porque samaritanos não tinham nenhum contato com os judeus. Era alguma coisa que era diversa na sua plenitude. E Jesus chegou ali, se aproximou daquela mulher, e o negócio ficou pior ainda, porque era um homem se aproximando de uma mulher, praticamente num encontro a sós, sendo ela uma samaritana, ou seja, tudo que era inconcebível e reprovável na cultura daquele momento, daqueles dias, Deus quebrou aquela circunstância e se aproximou daquela mulher e trouxe para ela palavras transformadoras. Transformadoras de maneira tal que ela saiu dali, foi a primeira missionária ou a primeira evangelista da história bíblica do Novo Testamento, porque foi apregoar para o seu povo a sua experiência.
E aquela sua experiência resultou em salvação generalizada no meio do povo samaritano. Então, irmãos, eu preciso necessariamente ter essa percepção e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me um encontro verdadeiro. Dá-me uma vida intensamente cristã, a fim de que eu possa alcançar a tua misericórdia em plenitude. Isso é muito importante. Precisamos ter essa percepção, precisamos ter esse sentimento, porque é isso que nos faz crescer como crentes, nos faz crescer como igreja. Uma igreja só cresce efetivamente quando ela tem uma doutrina saudável, santa, verdadeira, um sentimento perfeito do que é a palavra de Deus, sem intromissão intelectual de ninguém, sem pensamento individual de ninguém, senão única e exclusivamente a verdade da sua palavra. De maneiras que a vida do crente não é esse peso, essa estrutura amarrada, essa impossibilidade de viver a vida em toda a sua plenitude. Não. A vida do crente é uma vida de liberdade plena. A vida do crente, muitas vezes as pessoas reclamam dizendo: eu não vou ser crente não, porque não posso fazer nada, não posso isso e não posso aquilo. Os camaradas ficam ali numa vida de escravo. É plenamente o contrário. Essa afirmação é uma afirmação do diabo, porque o diabo é que é mentiroso. Quem é crente, a primeira capacitação que Deus dá ao seu servo é a capacidade de dizer não. Não a tudo que é pecado. Quem não tem Deus não tem essa capacidade. Ele é escravo da bebida, ele não consegue dizer não para a bebida. Ele é escravo do roubo, ele não consegue dizer não para o roubo. Ele é o escravo da trapaça, ele não consegue dizer não para a trapaça. Ele é incapaz de agir com excelência. O crente não. Uma das primeiras transformações que Deus traz na vida do crente é a capacidade de dizer não. Não, eu não faço. Não, eu não quero. Não, não é meu. E viver plenamente para o Senhor. Esse é o caminho. No versículo 29 ainda desse capítulo de Atos, tem uma declaração muito boa. Mais importante, importa obedecer a Deus do que os homens. Porém, respondendo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Essa é uma declaração importante, que eu preciso, na minha vida, muitas vezes, observar e indagar a mim e poder declarar para mim mesmo qual será a minha ação. E a minha ação, nas mais diversas circunstâncias, precisa ser avaliada neste sentido. Eu estou obedecendo a Deus ou estou praticando alguma ação que é contrária à determinação divina e é manifestação humana? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender a quem eu devo prestar contas. E eu, essencialmente, preferencialmente, tenho que prestar contas a Deus sobre tudo que faço, sobre tudo que penso, porque é assim que devemos agir. Quando agimos assim, irmãos, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, há alegria. O versículo 41 diz o seguinte: regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu preciso sentir efetivamente prazer na minha vida
cristã. Eu preciso efetivamente viver a presença de Deus na vida cristã. Quando isso acontece, tudo mais vai bem. Tudo vai dar certinho. Tudo vai caminhar em alegria. Tudo vai caminhar em paz. Mesmo nos momentos de sofrimento, eu estou alegre no Senhor. E a fidelidade ao Senhor torna-se um sentimento continuado. É contínua. Permanece sempre, para sempre. É santa. É tremenda. Eu preciso viver isso. E deixa o Senhor agir. Eu conheci uma irmã, eu era criança, e era uma irmã de Deus, era respeitada naquela igreja, era uma senhora pretinha, agora eu não estou me lembrando o nome dela. Mas era uma mulher de Deus. E muitas vezes as pessoas na igreja iam lá conversar com ela, querer escutar uma orientação, e ela sempre falava assim: meu filho, você acha que tem Deus nisso? Isso aí vai louvar e vai engrandecer o nome de Deus? Isso vai gerar uma boa reputação sua e de Deus para os outros? E as pessoas saíam dali, de alguma maneira, entendendo o que deveriam fazer, com fundamento nos ensinos daquela irmã. Eu esqueci o nome daquela irmã, mas ela era centenária, velhinha. Todo mundo, ela morava, acho que na Barreira do Vasco. Todo mundo ia na casa daquela irmã, ia para ajudar, levar uma compra, ia para dar a paz do Senhor para ela. Olha, era uma irmã pobrezinha, mas de um respeito, de uma dignidade que só crente em Cristo Jesus tem. E aquela irmãzinha tinha, eu não me lembro o nome. Zaninha, você lembra esse nome daquela irmã? Não? Eu não me lembro mais do nome dela. Era muito conhecida lá em São Cristóvão. Irmã dos Anjos, não é? Maria dos Anjos, eu acho que era Maria dos Anjos. Uma serva de Deus que era um exemplo de vida cristã, de dignidade cristã, e que nós precisamos apreciar isso. Porque o mundo, os dias de hoje, acabam transferindo muito a nossa atenção para algumas coisas que não são de Deus, nem que agradam a Deus. E às vezes a gente não percebe. Não percebe. Some. E quando nós nos damos em si, estamos desorientados, perdidos, inseguros, e não podemos viver essa situação assim. Precisamos ter confiança em Deus. Precisamos buscar ao Senhor, irmãos. Não temos outra alternativa. Ser crente é isso. Ser crente não é somente frequentar uma igreja. Ser crente é ter uma experiência real com Cristo Jesus. Ser crente é eu perceber que o Senhor tem mudado, transformado o meu coração para algo muito melhor. Preciso disso. Senão, de outra forma, eu vou frequentar a igreja toda a minha vida. Vou ser parecido com o crente, mas não serei crente. Só parecido. Uma vez eu escutei uma pregação do irmão Hernandes e ele falou: olha, fala em línguas, tem um terno bonito, conhece todos os hinos, dá a paz do Senhor, é amigo dos crentes, mas não passa disso, não nasceu de novo. Nascer de novo é ter uma experiência com Cristo. E essa experiência transforma a pessoa. E Deus está aí operando milagres, transformando vidas. E eu preciso dizer: Senhor, mantenha a minha transformada. Como tu fizestes com Paulo, faça comigo. Paulo era um assassino ambulante.
Era um homem que matava por ódio aos crentes. E Deus o transformou de uma maneira magnífica. Certa feita eu escutei um testemunho de alguém que foi um bandido que foi roubar a igreja. Chegou no estacionamento lá, encostou num carro e começou a se mexer para arrancar aquele carro dali. E a igreja cantou um hino, o coral cantou um hino, saiu um hino da igreja que chegou aos ouvidos daquele homem, daquele bandido em plena ação. Pois olha, aquele hino foi um trovão. Retirou aquele sujeito dali, o fez entrar na igreja, e dali ele aceitou Jesus, chegou em casa e falou, chorando, apavorado, e a mulher dele, o que houve? O que fizeram contigo? E ele disse, não, eu sou crente. Aconteceu assim, assim, assim. O homem aceitou Jesus. Um encontro com Deus. Que todos nós possamos ter uma experiência especial com Deus. Um encontro importante, interessante, único, porque acontecendo uma única vez, irmãos, gera uma transformação para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. Então precisamos cuidar disso. Não deixar que as belezas do mundo nos enlevem e nos faça desviar dos caminhos do Senhor. Nunca abandonar a Cristo de forma nenhuma. Nunca permitir que o meu padrão espiritual venha a regredir de forma nenhuma. Que eu possa caminhar dia após dia na presença do Senhor. Sentir a alegria da sua presença, a certeza da sua ação na minha vida. Porque Ele vem. Nós não sabemos o dia. Não sabemos o dia da vinda do Senhor e não sabemos o dia em que partiremos para a glória. Portanto, que nos dediquemos ao máximo. Que façamos tudo por ter uma vida santa. Vai fazer muito bem para cada um de nós. Vai trazer muita alegria em todas as circunstâncias da vida. Muitas serão as bênçãos, porque as lutas irão continuar. É outro segredo do crente. Apesar das lutas, ele vive alegre. E vive olhando cada dia para trás e acumulando as bênçãos. Vai ticando as bênçãos, porque Deus, de todas as circunstâncias, nos livra e em todos os momentos nos abençoa, manifestando a intensidade e a pluralidade da sua misericórdia para conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos permita viver essa vida consolada sob o poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por tudo. Amém? Glória a Jesus. Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo. Telefones, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo. E o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.